Boa tarde aos amigos e amigas. Mais uma gravação, mais um vídeo, mais um dia. Mais um dia de rotina, e a nossa rotina do dia a dia, irmão, de trabalho. E aí um dia vem e outro vai. E aí as coisas continuam do mesmo jeito, né, irmão? Não muda nada. Sempre a gente tem esperança de mudar, mas só que o sistema programou tudo para não mudar, irmão, para ficar como está. Porque se ele permitir, você pode ver, irmão, que a gente tem se movimentado nesse trabalho de várias maneiras, porque a gente está desprogramado. O sistema ele não conseguiu nos programar, nem em palavra, nem em atitude. Ele não conseguiu nos programar. E aí que está o desespero deles. Porque não é a vontade dele que a gente fica desprogramado, não. Mas a gente está desprogramado. A gente não tá no roteiro dos programas deles. E é isso aí que faz toda a diferença. Nós não estamos programados. E aí você pode ver que antes a gente fazia publicação e estúdio em casa. Agora a gente já filma as ruas e elabora mensagem que não estão nos escritos, simplesmente que vem na nossa mente, na nossa ideia. Isso aí é que desmonta tudo, irmão, né? Pode ver que essas informações que nós lançamos aí, depois que a gente deixou de ler os escritos, elas que estão fazendo toda a diferença, porque estão desprogramadas. Os nossos escritos, irmão, eles estão todos programados já. É igual a Bíblia está toda programada já. O inimigo programou ela. Todas as igrejas, os crentes que ficam presos somente na Bíblia, fica sob controle do inimigo. O inimigo ele é muito inteligente, irmão. As pessoas não têm noção da inteligência do inimigo. Somente Deus, irmão, somente o Espírito Santo pode deter ele. Somente o Espírito Santo. Então, somente nós temos esse Espírito Santo que ele não consegue programar, não consegue controlar, né? E aí movimenta e abala tudo. E quando a gente fazer essa base, irmão, aí sim que a desprogramação vai aumentar. O descontrole. É um descontrole. Porque essa base, você pode ver, ela vai ter 3 leis, 2 corruptíveis e uma incorruptível. E esses membros que vão compor a lei incorruptível, que é para base, para formar base tem que ser 12. Eles vão operar fora e dentro das igrejas. Então aí é o descontrole. E também eles vão usar a palavra variável, como eu estou usando aqui. Outro descontrole. Então, e uma outra coisa, esses membros, vamos supor, se a gente implantar uma base nessa cidade aqui, e aí a partir dessa base a gente estabelecer o supremo poder e lançar a moeda privada, se instala aqui uma economia como nunca se viu. Porque vai circular 2 moedas, vai operar 3 leis, estabelecendo aí um supremo poder. Uma delas, a forma de comando é do menor para o maior, ou seja, daquele que obedece a ordem para o que dá. E a forma de comando desse comando é obedecer ou não a ordem. Então aí vai se estabelecer numa cidade
vai circular duas moedas, moeda pública e moeda privada. Vai se estabelecer 3 ordens, comando conjugado. E quando a gente formar essa estrutura numa cidade, que pode ser essa cidade aqui, a gente está prevendo depois, né, que as pessoas, todo mundo melhorar financeiramente, que os membros dessa doutrina, ou seja, dessa lei incorruptível, vai ser rejeitado nessa cidade. A gente está prevendo isso, né? Porque hoje a gente já tem uma rejeição, eu mesmo já tenho uma rejeição aqui. As pessoas querem nos tirar daqui de qualquer maneira do mercado, né? Ou seja, nos jogar no lixo. É porque essas pessoas que conseguem melhorar financeiramente, eles tratam aqueles que promovem a melhoria para ele como lixo. Eles usam e depois descartam. Então, da mesma forma, eles vão fazer quando a gente montar essa base. E aí, a gente vai tirar somente os membros que obedecem a essa lei incorruptível da cidade. Somente eles. A princípio, né? E aí vai desmontar toda a estrutura. Porque essa estrutura que a gente vai montar para melhoria financeira numa cidade, irmão, ela pode se deslocar para uma outra cidade. Então a gente vai usar essa estratégia. Enquanto a gente não for rejeitado, a gente continua ali. Mas a tendência é que haja rejeição por causa da melhoria financeira que vai vir a todos. Eles vão ficar arrogantes, né? Ficar se achando. Porque geralmente quando a pessoa não tem condição que ele melhore, ele fica dessa maneira, né, irmão? Ele adquire um espírito de arrogância, de avareza, né? Aí quando isso acontecer, aí a gente tira a base do lugar, do lugar. A base que a gente vai tirar do lugar é só as pessoas que obedecem a lei incorruptível, ou seja, só 12. A gente pode tirar todos, né, se for possível, mas a nossa prioridade é tirar esses 12, porque toda a estrutura do sistema, a firmeza dessa base que a gente vai montar, é os que obedecem à lei incorruptível de Cristo. Se não a base, se sair da base, esses 12 membros que obedecem essa lei incorruptível, desmonta toda a estrutura. E esse desmonte, ele vai ser de forma lenta. Ele não vai ser da noite para o dia. E aí vai tirar toda a firmeza da cidade, porque o fundamento de tudo já não está mais nela. Aí, de forma lenta, aquela melhoria vai escapando dali. Então, todos aqueles que investirem nessa estrutura, que estiver alinhado a essas regras de obediência desse trabalho, a gente já vai orientar. Eu digo, olha, tira o investimento da cidade, porque a base vai sair da cidade para outra cidade. E aí, aqueles clientes nossos, aqueles fiéis, né? Aqueles fiéis só, que investirem naquela cidade, comprando móvel, comprando imóvel, né? Porque os móveis podem ser deslocados, né, para uma outra cidade. O que não pode é os imóveis, né, que é casa, terreno, todo tipo de investimento imóvel. A gente já vai aconselhar os nossos parceiros a vender, porque a tendência é desvalorizar. Agora, se ele tem carro, moto, né, se o investimento dele é carro, moto, ou qualquer outra coisa se desloca para uma outra cidade, para outro lugar, a gente não vai orientar ele a vender, não, né? Mas os imóveis, sim. Ele vender enquanto o preço tá bom. E já comprar com preço bem mais barato nessa cidade que a gente vai se deslocar para ela. Então esse tipo de estratégia, esse tipo de movimentação vai dar muito ganhos a esses nossos investidores, porque eles vão conseguir ter informações, digamos assim, antecipadas do movimento da base.
E aí eles vão poder movimentar seus investimentos. Se for imóvel, por exemplo, ele vai vender por um bom preço. Por quê? Porque ali na cidade está correndo dinheiro, está movimentando, né? Está atraindo pessoas de fora. Então ele vai vender os imóveis e não vender os móveis, que são aqueles bens que se deslocam de um lugar para outro. E aí, através disso, né, eles vão ganhar bastante dinheiro, porque eu vou vender por um preço bom. Mas como a cidade tende-se a fracassar financeiramente, porque a base vai sair, aqueles que investirem ali, que não estão ligados a essas informações, vão sofrer perda, porque vai comprar um produto caro e ele vai se desvalorizar, porque os investimentos ali já não é apropriado, né, para ganhar dinheiro. Aqui mesmo, por exemplo, se a gente formar uma base aqui, a tendência é os móveis daqui se valorizar. Casa, terreno, ganhar valor. Porque vai ser um lugar atrativo para investidores e para a geração de emprego. Então essa geração de emprego, ela poderá ser cessada se caso os membros que compõem a base, especialmente os membros que obedecem, os 12 integrantes da base da lei incorruptível de Cristo, vão, quando eles foram maltratados, ou seja, quando eles forem rejeitados, se eles forem rejeitados, eles vão se deslocar para outra cidade. Aí, se caso a gente investir nessa cidade e essa base não for rejeitada, o investimento continua ali. Mas como existe a tendência de a gente aumentar o número de membros, a gente poderá fazer outras bases em outra cidade e para lá também ser um local onde pode circular moeda privada e moeda pública. Lembrando que a moeda privada, ela só pode circular, irmão, aonde a gente tem base operando, ou seja, quando se estabeleceu o Supremo Poder. Só pode circular numa cidade se lá existir o Supremo Poder. Se não existir, ela não pode, porque é um trabalho, a moeda privada, ela vai operar conjugada com a moeda do governo, irmão, que é a parceria pública e privada. Então, se não tem uma forma de comando conjugada ali operando, que é o estabelecimento do Supremo Poder, ela não pode circular ali, porque ela é uma moeda apropriada para circular onde a forma de comando é conjugada com duas ordens divergentes. Então, eu espero que vocês estejam entendendo como vai funcionar a base, né, quando ela estiver operando, né? E a possibilidade dela se deslocar para outra cidade, caso os membros que obedecem à lei incorruptível de Cristo for rejeitado. Aí, se não for rejeitado, continua lá, porque a gente não pode negar a fidelidade da gente a quem nos é fiel. Nós não podemos negar nossa fidelidade a quem nos é fiel. Então, nós temos que ser fiel a quem nos é fiel, né? Então é dessa maneira que opera. Agora, quem negar nossa fidelidade a nós, ou seja, nos rejeitar, também nós os rejeitamos. Saímos dos lugares com os benefícios, né? A operação do comando conjugado, tanto na área financeira, com a circulação de duas moedas, moeda pública e moeda privada, e também a forma de comando conjugada com duas ordens divergentes, que forma também a parceria pública e privada legalizada. Então é dessa maneira, irmão, que vai funcionar a base quando ela se instalar numa cidade. E caso ela se instale aqui em Bacabal, é dessa maneira que vai funcionar essa estrutura.
e que ela poderá se deslocar para outra cidade, ou ela poderá também se expandir por outras cidades, sem ser desfeita essa base por aqui, né? Lembrando que nós só desloca para outra cidade se a base for rejeitada, se ela for maltratada, né? Se ela não for, ela continua naquela cidade. E também existe possibilidade de expandir a base por outras cidades com aumento de membros, né? E aí, irmão, gente, eu queria falar no próximo vídeo, falar sobre isso, né? Porque é um assunto amplo. Falar sobre a qualificação das pessoas, que será uma qualificação especial, que as pessoas vão ganhar uma capacidade que vai além de uma profissão, né? De estudar para conseguir uma profissão. Então vai além, né? Hoje a gente não pode ainda comprovar isso, porque não tem base operando para, né? Mas essa capacitação, ela vai dar uma capacidade para as pessoas além de uma simples profissão, né? Então tudo isso vai vir com a capacitação das pessoas. Ele vai ganhar capacidade como nenhum capacitado tem, né? De gerar renda, de prosperar, de fazer melhoria, porque é uma capacitação que vem de Deus, irmão. Que a base é amar a Deus e amar o seu próximo. Então, se as pessoas forem instruídas, conseguir a instrução necessária que nós queremos e a habilidade necessária, ele vai dar, né, um alto poder, digamos assim, de rendimento, né, por causa da capacidade dele. É uma capacitação maior do que as capacitações profissionais, por exemplo, né? Então é muito importante, irmão, a gente falar isso, né? Para que as pessoas se interessem para ter essa capacidade, para ter essa habilidade que vai lhe dar uma capacitação muito além de uma profissão, irmão, né? Muito além, né? Então as pessoas vão se interessar, os seus pais vão fazer com que os seus filhos também se capacitem. Porque hoje, irmão, as pessoas estudam a vida inteira, e a capacidade que ele consegue é somente de ter uma profissão. E essa profissão dele não interfere em nada em relação ao país, a melhoria financeira do país, né? Já essa capacitação não, ela vai interferir, porque ela vai dar uma capacidade, inclusive, das pessoas lançar moeda, moeda privada. Boa tarde. Estabelecer um supremo poder com duas ordens divergentes, que vai gerar uma nova sociedade separada do mal. Então é uma capacidade que está além das capacitações que há. Então, irmão, a gente chegou no local onde a gente vai encerrar o vídeo. Mas é uma gravação em nome de Jesus.